No mês de outubro, foi feita uma campanha em nível nacional de combate ao câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa. Mas sempre é tempo de informar e, claro, reforçar esse tipo de campanha, porque o problema pode aparecer a qualquer momento. E quanto antes for diagnosticado, mais chances de cura. Hoje o programa vai apresentar reportagens especiais sobre o câncer de mama, que é o tipo de câncer que mais aparece nas mulheres. O NT Repórter está no ar. O câncer de mama é o segundo mais frequente no mundo e é o mais comum entre as mulheres e responde por 22% nos casos novos a cada ano. Se for diagnosticado precocemente e tratado, as chances de cura aumentam. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam altas, provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, cerca de 1 a cada 12 mulheres terá um tumor nas mamas até os 90 anos de idade. O repórter Renato Donala mostra agora histórias de mulheres que tiveram câncer, mas foram guerreiras para lutar e vencer a doença. A cada 10 segundos, mais ou menos, a gente tem uma célula nossa que ela se muta, uma célulazinha que ela vira câncer, a cada 10 segundos. E existe uma proteção perfeita em cada célula que é para reparar esse dano. Então o câncer de mama, como qualquer outro câncer, ele vem de uma falta de proteção daquele guardião celular. Então onde a pessoa tem aquela mutação e não dá tempo de ser reparado aquele dano pela própria célula e ela começa a se dividir de forma anárquica. Essa divisão exagerada, começa a ser muito desordenada, ela é o famoso câncer. Em 10 anos, o número de casos diagnosticados com câncer de mama aumentou 45%. Esse valor ele tem sido incrementado por vários motivos. E principalmente pelo motivo do diagnóstico feito em maior escala e da expectativa de vida ter aumentado também. Sabe-se que uma mulher, quanto mais velha ela for, a chance dela de ter um câncer induzido pelo hormônio é maior. Hoje, este tipo da doença é o segundo mais comum no mundo inteiro. É responsável por cerca de 22% das ocorrências de câncer. No Brasil, é o câncer que mais mata mulheres e provoca por ano cerca de 450 mil mortes no mundo inteiro. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no ano passado foram diagnosticados mais de 52 mil casos. Em 2010, foram quase 13 mil mortes. A boa notícia é que o índice de cura também tem aumentado. Se o tumor for descoberto com menos de 1 centímetro, as chances chegam a 95%. Apesar da boa taxa de recuperação, muitos casos só são descobertos no estágio avançado da doença. Por isso, os exames preventivos são tão importantes. Uma mulher que um dia está tomando banho e esbarra na mama e sente um carocinho duro e que não dói. Ou então é muito frequente a mulher sofrer uma pancada na mama, um trauma na mama, e ela achar que aquele trauma causou o caroço, mas na verdade aquele trauma fez ela observar que tinha um caroço. Então, um nódulo de mama, um carocinho de mama, uma bolinha na mama diferente é passível de investigação. A descoberta precoce do câncer pode ser feita por meio da mamografia. No ano passado, o governo investiu 92 milhões de reais, o que representou mais de 4 milhões de mamografias realizadas pelo SUS. O rastreamento do câncer hoje, ele se inicia com 40 anos. Uma mulher com 35 anos deve ter um exame de base já, e a partir de 40 anos de idade, um exame por ano. Esse é o rastreio que a gente pede para a paciente ter. Se ela tem uma história familiar, a irmã dela teve câncer de mama antes da menopausa, ou seja, com uns 40 anos de idade, ela deve começar esse rastreamento, começar a fazer mamografia, que é o que faz rastreamento, a partir dos 30 anos. Então, 10 anos antes a sua parente descobrir o câncer, ela começa a investigar. Mamografia reduz em mais ou menos 30% a mortalidade por câncer de mama. Fatores como menstruação precoce ou tardia, alcoolismo e tabagismo podem potencializar o aparecimento do câncer.
Alguns cuidados extras com a saúde são indispensáveis para ficar longe desse mal. Evitar a obesidade após a menopausa é um deles, mas o principal é ter hábitos de vida saudáveis e praticar atividades físicas. Segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, andar 1 hora por dia, por exemplo, reduz em 14% as chances de se desenvolver o câncer de mama. O estudo foi realizado com 73 mil mulheres entre 50 e 74 anos de idade. O tratamento do câncer de mama é feito basicamente em 3 fases: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Quanto antes for diagnosticado, maiores são as chances de cura das pacientes. Então a paciente, ela opera, ela faz a radioterapia antes ou depois da quimioterapia, garantindo a cirurgia, e ela vai fazer a quimioterapia em alguns casos para tratar sistemicamente o câncer. Qualquer célula do câncer que tenha se desprendido do lugar e foi para algum lugar, a quimioterapia vai atacá-la especificamente. O fato de a paciente procurar atenção, cuidado, investigação, uma vez por ano pelo menos, com o ginecologista ou com o médico da família gabaritado para isso, eu acho que serve para ela descobrir a doença cedo e para ela ter uma chance de cura absoluta também. Irene descobriu câncer de mama há 6 anos. Por causa da doença, mudou a rotina para se dedicar ao tratamento. O tumor já foi retirado, mas os cuidados continuam. Hoje, ela faz acompanhamento fisioterapêutico e segue à risca os exercícios físicos. Depois do câncer, ela mudou a forma de ver a vida. O futuro é hoje. Então eu começo fazendo hoje, né? Então mudei muito do que eu era, de muito preocupada com todas as coisas que eu tinha para fazer, com o futuro, isso e aquilo. E hoje eu tento viver de uma forma melhor, né? E fazer as coisas que eu gosto, né? De fazer, estar com pessoas que eu gosto de estar. E assim, se eu tiver vontade hoje, eu vou lá e faço hoje. Eu não espero dormir e fazer amanhã, né? A luta contra o câncer não é feita apenas pelos médicos que tratam da doença, mas também por aqueles que procuram dar suporte emocional para as pacientes. É o caso desse grupo de apoio, uma ONG que tem como objetivo orientar de forma gratuita pessoas diagnosticadas com o câncer. A gente dá todo um suporte tanto para os pacientes como para os próprios familiares. Então a gente fornece medicamentos, fraldas, suplementos, além de próteses, a gente fornece também cestas básicas e atendimento com alguns profissionais, como psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta. Então o paciente, quando é diagnosticado o câncer, ele vem até a casa, faz um atendimento com a nossa assistente social e ele é indicado dentro dessas atividades que a casa possui. Então uma paciente amada tem uma chance maior de ser curada. Uma paciente amargurada tem uma chance menor de ser curada. Faz parte uma tristeza pela doença, faz parte algumas frustrações ou questionamentos, faz parte. Mas a mulher que ela é bem assistida, a chance de sucesso terapêutico é muito maior. Mas é muito maior. Com o cansaço, a anemia e dificuldades para dormir causados pela quimioterapia, a alimentação saudável faz toda a diferença. Alimentos com fibras, minerais, bastante água, para hidratação, limpeza do organismo do paciente em tratamento da quimioterapia. E a quimioterapia ela também afeta, entre outros, não só onde está a doença, mas também partes de rim, fígado, principalmente rim. Então a gente pede para ingerir bastante água para ajudar na filtração do rim. Em alguns casos, a retirada das mamas limita a movimentação dos braços e algumas pacientes podem até apresentar inchaço nos membros superiores. E é aí que entra o trabalho feito pela Gisele. Para realizar o tratamento de radioterapia, ele necessita desse posicionamento para estar realizando a radiação. Então, nesse momento, a fisio entra realizando alongamentos e exercícios com a finalidade de ganhar essa amplitude de movimento e conseguir realizar a radiação. Também existem outros momentos, onde após a cirurgia, após a radioquimioterapia, o paciente pode apresentar um inchaço nos braços, que é conhecido como linfedema. Então, nós realizamos a drenagem linfática, que é realizada para justamente diminuir esse inchaço, melhorando até a qualidade de vida do paciente, né? E também realizando esse controle para evitar que ele eleve ainda mais esse inchaço. E é aqui, na Casa de Apoio, que as pacientes têm a oportunidade de compartilhar histórias. Um diálogo que, para elas, serve de incentivo para continuar a luta contra o câncer.
elas se inserindo nisso, elas também acabam dividindo a sua dor, né? Porque aí você acaba... Nesse grupo, você acaba dividindo os seus problemas, você escutando, né, outros problemas, que aí você vê que você não está só no mundo, você tem outras pessoas que têm o mesmo problema que você, que é a mesma doença, e que acabam lidando bem com a situação, ou tem outros problemas até mais graves do que o seu, e você vê que você não está sozinho e que nem é o maior problema do mundo. Então ela acaba sentindo bem. Eu sempre sento quando eu vou no hospital perto de alguém e daí começa a conversar. E essa moça, ela estava de lenço, né, e falando, eu fiz aqui e me fiquei careca, né. Daí eu pego meu cabelo e falo assim, olha, cresce. Né? Então, assim, e passa, as coisas passam, né? As pessoas olharem para você e ver que você conseguiu, que elas vão conseguir também, né? E você poder falar que tá ruim, mas vai melhorar, que tem que ter esperança, né? Tem que acreditar. O diagnóstico de câncer de mama na jovem jornalista Vânia não a levou à depressão, apesar da tristeza da notícia. Ela teve forças para se reerguer e começar a lutar contra o câncer. A força era tamanha que ela criou um blog onde registrou cada fase do tratamento para encorajar outras mulheres que passam pela mesma situação. Acompanhe a reportagem e veja que belo exemplo de determinação. Na casa da Patrícia, a sogra é sempre bem-vinda. É verdade que muita gente não gosta da sogra, mas eu sou apaixonada na minha sogra, não tem jeito. A minha sogra é uma mãe para mim. A minha sogra tem 74 anos, ela está aqui cuidando de mim, fazendo todo o serviço da casa, tem maior amor, maior carinho, maior preocupação. Toda hora ela vem perguntar se eu quero alguma coisa, se eu estou precisando de alguma coisa. Quer dizer, hoje eu já não tenho a minha mãe, mas ela faz o papel da minha mãe. Aos 43 anos, ela descobriu o câncer de mama no meio de 2013. Como o marido trabalha fora e ela não tem mais ninguém da própria família, a responsabilidade de ajudar nos serviços domésticos sobrou para a dona Maria de Lourdes. Ela saiu de Pouso Alegre, em Minas Gerais, para ficar com a nora em Taubaté, no interior de São Paulo. Com muito prazer. Eu acho que a família nessa época de doença é importante, né? Não é só no dia a dia, na saúde é mais importante. Dá o apoio, né? A família é muito importante, porque se você não tiver o apoio da sua família, dos seus entes queridos, é difícil. Então isso para mim foi gratificante, saber que eu sou amada, que eles gostam de mim, que eles estão prontos para me ajudar a hora que eu precisar, porque essa hora é muito difícil. Se a gente não tiver o apoio da família, a gente não consegue se levantar, se reerguer. O apoio familiar é tudo no tratamento, porque o paciente precisa ter apoio tanto clínico quanto emocional e quem vai proporcionar isso é quase que 80% disso é a família. A família precisa estar por dentro de como evolui o prognóstico do paciente para poder também estar falando a mesma língua médico, paciente e familiar. Marido compreensivo, filhos que entendam, irmãos, se ela for jovenzinha, compreendam isso daí. Que entendam que às vezes se ela precisar ficar um tempo sem a mama, aquilo é uma fase, é um tempo. Entendem que a doença não vai tirá-la do convívio social. Ela vai continuar uma pessoa normal, às vezes sem cabelo, às vezes sem a mama, mas continuar uma pessoa normal. Então a pessoa que ela tem um suporte familiar, social maior, a pessoa que tem uma estabilidade espiritual maior, é a pessoa que tem sucesso terapêutico absoluto, absoluto. Que ela absorve melhor o que tem que ser feito, ela consegue te dar o feedback melhor de como ela está, você consegue interagir melhor com a paciente. Então é fundamental, quando a gente fala em multidisciplinaridade, não é só médico, mastologista, oncologista, radioterapeuta, psicólogo, não é. Também faz parte da família nesse processo. Já a família da Suelen viveu de tudo um pouco.
O marido Rafael acompanhou de perto o tratamento, inclusive ficou careca junto com a esposa. E a mãe, Dona Benedita, teve um papel fundamental na recuperação da filha. Eu estava com 26 anos, super jovem. Quando que você vai imaginar que vai vir um câncer? E a família me ajudou muito. E na mesma época, quando eu estava fazendo tratamento, a minha mãe também descobriu um câncer. Então o apoio era uma na outra, cada uma apoiava a outra. Eu fiz 2 últimas quimio junto com ela. Passamos tudo que passamos. Era gostoso, porque a gente ia na cidade, daí a gente comprava assim. Eu gostava muito daquele lenço de malinha. Comprava as malinhas, mandava a costureira fazer as beirinhas. Aí comprava um de cada cor. E meu patrão é que não fala. Toda vez que eu chegava, ele sempre falava: ai, nossa, como tá bonita hoje, não sei o quê. Então eu tive apoio. Dona Benedita, além de encarar o câncer da filha e nela mesma, teve outra notícia que na época foi um choque para a família: o abandono do marido. Olha, que nem eu falo, eu era casada há 27 anos. Aí quando você já tá com a filha doente, você já tá sofrendo. Daí vem eu. Daí quando eu tava na 4ª sessão, eu descobri, né, o que aconteceu. Daí ele foi embora. No começo foi difícil. Durante uns 3 meses foi difícil, mas depois passou. Apesar das dificuldades enfrentadas pela Suelen, para ela, a pior revelação não foi nem a descoberta do câncer e nem a atitude do pai. O tratamento do câncer, com a quimioterapia, em alguns casos ele pode lesar o ovário. Ele causa uma menopausa pela quimioterapia, onde a paciente perde a função do ovário dela. E perdeu a função do ovário, acabou a chance de engravidar. Se por acaso a função do ovário é diminuída, ela às vezes consegue engravidar ainda. Se a função do ovário é extinta, não engravida mais de forma normal. Então, normalmente a pessoa, ela nos procura para saber as possibilidades que ela tem, ela é orientada de que ela pode congelar esse ovário dela e ter uma chance maior de engravidar depois disso. Essa foi a pior notícia para mim. Foi pior do que saber que eu estava com câncer, porque o meu sonho era ser mãe. E quando eu descobri o câncer foi quando eu estava tentando engravidar. Eu fui no médico, no ginecologista, aí eu pedi todos os exames antes, aí ele passou para mim. Eu já tinha achado um carocinho, mas eu achei que não era nada, era um nódulo pequeno. Quando eu fiz a ultrassom, aí deu que eu já estava numa classificação mais alterada. Aí ele me encaminhou para o mastologista. Aí ele fez a biópsia e deu que era câncer. Prazo de 20 dias eu já estava fazendo cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia e comecei o tratamento depois de 30 dias. Quando eu passei no médico para começar a fazer a quimioterapia, que eu tive a notícia que devido à quimio e à rádio eu poderia ficar estéril e eu não ia engravidar. Aí eu tentei fazer inseminação, congelar óvulos, não deu certo, porque o período que tinha que colher não deu. Mas nem mesmo o câncer foi capaz de impedir a realização do sonho do casal. Aí com o tratamento eu fazia ultrassom, aí viu que eu não estava ovulando mais. E depois que acabou o tratamento eu não prevenia, não me cuidava. Aí depois de 1 ano e meio eu fiquei sabendo que estava grávida. Foi a segunda melhor notícia da minha vida, porque a primeira foi quando eu vi o choro dele. Um dos maiores medos que as mulheres enfrentam quando descobrem o câncer de mama é a possibilidade de ter que fazer a mastectomia. Hoje, a fila de espera pela cirurgia reparadora pelo SUS é de até 5 anos. Para combater este quadro, em abril de 2013, o governo federal sancionou uma lei que estabelece que os hospitais que fazem o atendimento pelo Sistema Único de Saúde façam a reconstrução mamária logo após a retirada do câncer. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, cerca de 60% das mulheres que não se submetem à reconstrução imediata desistem de fazer o procedimento posteriormente. Um dos objetivos da lei é estimular o diagnóstico precoce, já que acaba com o estigma da mutilação. É como se arrancasse um braço da pessoa. Então, assim, a reconstrução é muito importante porque você entra, eles retiram, mas você acorda da anestesia com o seu seio no lugar. Eu acho que se eu ficasse sem as mamas, eu não ia conseguir seguir adiante.
eu ia me sentir uma pessoa péssima. Eu não ia ter alegria, não ia ter vontade de viver. Eu ia me sentir mutilada. A mulher, quando ela acha um caroço na mama, ela se imagina já sem mama e sem cabelo. Isso é um absurdo, porque normalmente a mulher que descobre a doença cedo, ela passa por uma cirurgia conservadora, quer dizer, que preserva sua mama e suas funções. E se por acaso for descobrir uma lesão mais tarde, que ela precise perder a mama, conseguimos hoje de forma sistêmica, de forma um âmbito hospitalar maior, reconstruir imediatamente essa paciente. Outro grande receio das mulheres que descobrem ter o câncer de mama é o medo de enfrentar a quimioterapia e perder os cabelos. Mas Vânia não se deixou abalar e até postou no blog que administra o vídeo que registrou esse momento. Foi uma facada, várias facadas em mim, e ao mesmo tempo, como assim? Eu tô casada há 2 anos, vou ficar careca agora, vou ficar um bichinho. Meu Deus, vou ficar feia, meu marido vai deixar de gostar de mim. Então, quando começou, uns 10 dias depois da primeira quimioterapia, o cabelo começou assim a dar uma coceirazinha, a couro cabeludo começou a doer um pouco. E aí, está na hora, ele está avisando que daqui a pouco ele vai cair. Aí eu aproveitei, meu pai, minha mãe estavam aqui, meu marido, e eu disse, vou raspar o cabelo. Aí respirei fundo, sentei na cadeira e até me diverti no meio daquela situação. Sempre com um sorriso estampado no rosto, ela esbanja simpatia e bom humor mesmo ao comentar os momentos difíceis após a descoberta do câncer. Foram ali assim 2 semanas até ter a certeza de tudo, 1 semana e meia, assim, complicadas. Foram bem complicadinhas. Mas depois eu assimilei a ideia. Na verdade, não assimilei tão bem assim, não. Porque eu fui pra mesa de cirurgia ainda achando, eu acho que tá errado. Ele vai abrir, vai tirar o negócio e vai achar que foi um erro, qualquer desses exames todos loucos. Não é possível. Eu quero ser mãe, tinha consulta na ginecologista no dia seguinte pra tratar de tudo, pra me preparar, não é? Pra querer ser mãe esse ano. E agora estou com câncer? Com 31 anos? Não pode, é mentira. Toda essa disposição, o desejo de aprender mais sobre a doença e a vontade em compartilhar essas informações fizeram com que a Vânia criasse um blog. O blog Minha Vida Comigo foi criado em 30 de junho, dia em que a Vânia completou 32 anos. São cerca de 25 mil seguidores e mais de 200 mil acessos. Nele, Vânia compartilha, além das experiências vividas durante o tratamento, informações que podem ajudar outras pacientes que enfrentam as mesmas dificuldades. Primeiro, tem um pouco passo a passo, né? O que aconteceu comigo, a minha história. Porque existem mais de 30 tipos de câncer de mama e cada pessoa tem a sua história. Então, sabe um pouco da minha história, como aconteceu comigo e a minha visão sobre a história. E também um pouco a informação como o que é a quimioterapia, para que serve, uma pessoa que é diagnosticada com o câncer, quais são os processos todos que passa, estilo de vida, falo muito sobre o estilo de vida, a parte também o equilíbrio emocional, com o espiritual, com as atividades físicas, então todo o ambiente anti-câncer. Além da parte didática, o blog também tem mais um atrativo, a arrecadação do Kit Beleza. Vânia já recebeu mais de 500 lenços para distribuir entre pacientes atendidas pelo SUS. Para ela, a mulher não perder a feminilidade é essencial para o sucesso do tratamento. Porque se a mulher gosta dela própria, se ela olha no espelho e ela vê o que ela gosta, a autoestima dela melhora e os exames dela melhoram também. Apesar do choque da descoberta do câncer, com o tempo, a doença mudou para melhor a vida dessas mulheres. Mudou radicalmente. Porque eu era uma pessoa assim, meio que workaholic, né? Eu ficava trabalhando, né? Trabalhava o dia inteiro. Então, o que mudou foi isso, eu não quero mais esse estilo de vida. Eu não quero mais, eu tenho repensado, tenho sido muito introspectiva e tenho pensado realmente o que é que me dá prazer fazer. Hoje eu sou outra pessoa. Eu olho o mundo com outros olhos, eu tenho mais vontade de viver, eu tenho mais garra, eu tenho mais vontade de ajudar as pessoas, coisas que eu não fazia antes de descobrir a doença. Então, para mim, mudou assim muita coisa na minha vida. Eu tenho mais amor, mais carinho para dar às pessoas hoje em dia. Cuide de você, se ame, se toque,
vá no médico, conheça o seu corpo e não tenha medo. Não tenha medo. Tem cura. Acho que isso é que é o importante. Não ter medo. Como é bom perceber a força das mulheres, não é verdade? Que Deus abençoe você, Vânia, e todas as mulheres do Brasil que também são guerreiras e lutam pela vida. E lembre-se, o autoexame é fundamental para um diagnóstico precoce. Realize sempre. Ele pode ser feito durante o próprio banho e, ao menor sinal de algo estranho, procure um médico. O programa de hoje fica por aqui. Aproveite para visitar o nosso blog e deixar o seu comentário. Acesse novotempo.com/NTRepórter. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!